Bem-vindas! Esse módulo é uma parte do curso Kombucha é Vida, Fermentados. Kombucha Lover, para quem é apaixonado pela kombucha, e Kombucha Amor. Então, assim, sempre fazendo um alerta que tudo que a gente está conversando aqui, pessoas com restrição alimentares, relacionados ao consumo de cafeína, medicamentos, portadores de diabetes ou até que estiverem em gestantes ou em amamentação, sempre precisam consultar a opinião do médico especialista e, lógico, da nutricionista. Então, sempre é um alerta que é importante a gente falar. Esse material que eu trabalho, eu me baseio muito nesse livro, A Arte da Fermentação, tá? Então, esse é o livro. E lá no começo desse livro tem uma frase que diz assim: fermentar a sua própria comida significa fazer um eloquente protesto dos sentidos contra a homogeneização dos sabores e das experiências alimentares que hoje se estende como uma vasta planície indiferenciada por todo o nosso planeta. O ato também é uma declaração de independência a uma economia que prefere que sejamos todos consumidores passivos de suas commodities, em vez de criadores de produtos originais que expressem nós mesmos e os lugares onde vivemos. O que o Michael Pollan, nesse livro, quis dizer? Ele quis dizer que hoje a gente se alimenta de uma indústria. E aí o alimento virou uma commodity. Então a gente fala em gado hoje, o preço absurdo da carne. A gente fala em soja, preço absurdo. E nós estamos reféns da indústria do alimento. E essa indústria do alimento, a mesma que vende o insumo, que é o veneno para a gente fazer a colheita, né, e a conservação desse alimento, é aquele que vai vender o medicamento depois para nós. Então primeiro eles nos adoecem e depois eles nos medicam. E quando a gente volta a produzir o nosso próprio alimento ou consumir o alimento muito próximo de onde a gente mora, claro, nem todo mundo pode ter uma horta, nem todo mundo pode ter um familiar que tem um sítio ou uma chácara, mas todos nós podemos ter acesso aqui, até por sermos uma cidade pequena, a uma feira de orgânicos. Então, você fermentar o seu alimento, e vou dar o exemplo, a gente fazer uma conserva de pepino em casa é uma fermentação, você fazer uma conserva de beterraba é uma fermentação, você fazer uma conserva de repolho é uma fermentação. E esse processo de fermentação, ele nada mais é do que a conservação dos alimentos. E é milenar isso. Então, antes da gente ter a geladeira, antes da gente até ter mesmo a possibilidade de ficar conservando o fogo, porque os alimentos, eles têm os métodos de conservação. A salga, que é a gente salgar e fazer o charque, a gente assar, cozinhar, e pôr aí que na parte moderna, pôr na geladeira, congelar, do congelador pôr no micro-ondas, do micro-ondas pôr no fogão. Então a gente acabou, e isso, menos de 100 anos que isso aconteceu. Toda a história da humanidade a gente sempre caçou, fez o seu próprio alimento com outra forma. Então ou a gente assou, ou a gente salgou, a gente fermentou. Então a fermentação é um método de conservação desses alimentos. E aí quando eu faço essa fermentação, eu potencializo os benefícios daquele alimento. Eu como uma beterraba cozida in natura, ela tem um efeito. Se eu fermentar essa beterraba, potencializa os benefícios e mais, eu posso conservar mais dias. Porque se eu fizer, por exemplo, o cozimento de uma beterraba, no máximo 2 dias eu vou poder deixar na geladeira, 2, 3 dias. Logo ela vai estragar. Ou eu vou congelar. Mas se for um alimento fermentado, de repente vai 1, 2, 3 meses, até aquelas conservas que às vezes a gente deixa 1 ano se ela é bem vedada, e eu posso estar consumindo esse alimento, ele foi conservado e foi potencializado os benefícios deles, né? E por que a gente renegou isso? Por causa dessa indústria do alimento. E aí a gente abrir pacotes se tornou uma coisa natural. Só que isso não é natural. Além do lixo que nós estamos produzindo, nós também estamos nos intoxicando. E essas técnicas foram usadas por milênios, nós estamos negando isso. E isso é um erro, porque a modernização, ela nem sempre ela acerta. Claro, a gente moderniza para evoluir, mas às vezes eu congelar um alimento, tirar do congelador, pôr no micro-ondas,
Pode até ser rápido, pode até facilitar a minha vida, mas sem dúvida não é algo benéfico para o meu organismo. E no médio e longo prazo eu vou sentindo. E isso vai fazendo mal para a nossa vida. Então, eu, na minha ideologia, não micro-ondas. A gente usou longos anos aí estragou micro-ondas, a gente nem mandou arrumar. Agora, então eu, quando nutricionista, não oriento ter micro-ondas. Você? Eu confesso que eu nunca tive micro-ondas em toda a minha vida. Eu morei fora, eu estudei fora, eu nunca tive micro-ondas. Agora, faz 6 meses eu me mudei. E aí, como uma mudança foi para um apartamento e já tinha o micro-ondas, eu acabei deixando o micro-ondas. Mas assim, ó, se falar, se for ver, eu não uso. Porque eu não lembro, não é uma coisa que eu tenha o hábito. Por mais que, lógico, para quem entrou agora, eu fui advogada por 20 anos. E aí, em 2015, eu descobri um câncer. Por quê? Por maus hábitos alimentares. Então, lá na faculdade, na época, 20 anos atrás, eu comia... Era R$1,50 para comer um pastel e uma Coca-Cola, né? Naquela época que o combustível era 0,79 centavos. Então eu não usava o micro-ondas, né, Gi? Mas eu comi de forma muito errada. Eu fiz muita coisa errada com o meu organismo pela pressa, pela rapidez. Eu lembro na faculdade que eu tomava 1 litro de iogurte industrializado, que era barato, né? E um pacote de fandangos. Imagina, isso é um absurdo. E era o meu alimento, porque eu tinha 2 empregos, tinha que estudar à noite, enfim. E aí, pela pressa, por essa coisa da gente estar sempre com pressa, não se programar, não se planejar, a gente vai pagar um preço depois. Isso tem um preço que a gente paga na nossa saúde. E aí, assim, então, eu vou falar dos alimentos probióticos e dos prebióticos. Porque nem todo o alimento fermentado, ele é um probiótico. Mas muitos probióticos são fermentados, vocês vão entender já, tá? Então, qual que é a definição de probiótico? Eles são micro-organismos vivos capazes de melhorar o equilíbrio microbiano intestinal, produzindo efeitos benéficos à saúde do indivíduo, e existem no mercado sachês e cápsulas de vários tipos de probióticos e prebióticos. Essa definição, se você puser no Google, é isso que ele vai te dizer. E veja bem, ó, a primeira frase define o que é, e a segunda já fala assim: existe no mercado sachês e cápsulas de vários tipos de probiótico, quer dizer, medicamento. Sempre assim, remédio e venda pela indústria. Só que eu vou mostrar para vocês que, exemplo de 5 tipos de alimentos probióticos, que é as ervilhas, o picles, então assim, o pepino em conserva, ao fermentar, ele se torna um probiótico. O kefir, tanto de leite quanto de água, a kombucha, as azeitonas verdes são alimentos probióticos, o iogurte industrializado tem um pouquinho, né? Mas o iogurte, na verdade, vivo, né? Que hoje também a gente voltou a fazer isso. Muito na década de 90 nós fazíamos e acabou se perdendo, e agora a gente está voltando a tanto a fermentação da muda do pão, né, fazendo o fermento do pão, que eu lembrei agora, tá, não tinha colocado no material, mas que está voltando esse fermento vivo para fazer o pão, quanto também o iogurte vivo, que aí você vai reproduzindo e ele fica infinito, né? E esse fermento que você fala, dado as meninas utilizarem o pão sem glúten, elas estão fazendo pão sem glúten. É possível? Não é possível porque a farinha branca é a base de fermentação natural, Gi. Então, claro, tem grupos que eu sigo porque eu não sei fazer ainda. Então, eu tô assim lá faz uns 6, 8 meses que eu tô só estudando, que eu confesso que eu acho bem difícil, até porque eu não tenho o hábito de fazer pão. Então, pão pra mim é uma coisa assim um pouco difícil de fazer. Mas, se eu não me engano, um grupo ontem apareceu pra mim, sem glúten, indo pra esse lado. Mas assim, não, no caso delas, eu acho que não seria o momento. Depois, eventualmente, elas reinserirem na dieta quando elas atingirem os benefícios que elas querem, né, Gi? E aí sim, introduzir como ao invés de fazer um pão de fermentação biológica que a gente compra no mercado, fazer um pão de fermentação natural vai sempre ser mais saudável que aquele que a gente compra ou que faz do biológico. Mas eu penso que nesse caso, só porque eu lembrei, porque uma coisa acaba puxando a outra. O kefir puxa a kombucha, e aí puxa o pão de fermentação natural, porque daí tem as leveduras. E aí, mas para quem tá fazendo restrição do glúten, eu acho que não seria o momento, tá? Eu lembrei também do Yakult, eu não coloquei ali, porque o Yakult já virou até uma marca que transformou num nome, né?
Mas assim, no Japão, por exemplo, o carrinho do picolé deles é o carrinho do Yakult. Então, vocês vão ver aqui, até já vamos falar sobre isso, que o oriental, o povo do Oriente, mas não só o japonês, o Oriente da Índia, o Oriente da Rússia também, eles utilizam muito os alimentos fermentados, tá? Então, assim, ó, eu tô falando o quê? Pra gente consumir um alimento vivo, que é esse alimento probiótico, esses que eu tô dando exemplo aqui, e é por micro-organismos vivos dentro do nosso organismo. E foi descoberto que o intestino é o nosso segundo cérebro. Nós temos 1 trilhão de bactérias dentro do nosso corpo e dentro do nosso intestino nós temos 100 milhões de neurônios. 90% da nossa serotonina é metabolizada no intestino. Então, se eu tenho uma alimentação muito ruim, se o meu intestino, que tem mais de 8 metros, está intoxicado, a probabilidade de eu me tornar uma pessoa depressiva é muito alta. Por quê? Porque a permeabilidade do intestino não consegue absorver os nutrientes que os alimentos oferecem. E aí não consegue produzir essa serotonina dentro do nosso intestino que vai para o cérebro. Então tem uma ligação direta entre os neurônios do intestino com os neurônios do cérebro. E isso foi descoberto há 20 anos. É muito recente esses estudos aqui no Ocidente. No Oriente eles sempre utilizaram. Mas nós aqui no Ocidente, há muito pouco tempo estamos falando sobre isso e descobrindo que nós temos um microbioma dentro do nosso intestino. Antigamente era chamado de flora. Se você pensar o que é a flora é uma pequena vegetação em volta de um pequeno rio. Quer dizer, minimizava a importância. Quando eu falo em microbioma é a Amazônia. É uma diversidade enorme. Mas esse microbioma intestinal não quer dizer que eu tenho as bactérias boas, porque volta a questão da industrialização. Quando foi descoberto o antibiótico, que é muito bom, lógico, porque ele também vai combater as bactérias, começou a se demonizar as bactérias. No caso, como se as bactérias todas fossem ruins. E a gente começou a ficar muito asséptico, muito em ambientes estéreis. E essa esterilidade está tirando a nossa imunidade, porque nós não temos bactérias boas que vão combater as bactérias patológicas. Por isso que a gente anda cada vez mais doente, porque o nosso intestino está doente. E essa doença que vem do intestino é muito em função da nossa alimentação, que é abrir pacotes. Então, assim, para facilitar, a gente acabou ficando refém da indústria, inclusive da propaganda, porque se a gente assistir TV, a margarina tem uma foto de família feliz, o que não é nenhum alimento a margarina, né? A margarina, se você faça um teste, pegue um pote de margarina e deixe em 6 meses fora de casa, não vai nenhum bicho lá, gente, nenhum bicho, simplesmente nenhum bicho vai querer, nem uma mosca, nem uma aranha, nada. Façam esse teste, façam 15 dias, coloque uma colher de margarina assim na janela. Não vai nenhuma mosca. Imagina você comer margarina, que é uma coisa que falta uma molécula para ser uma gordura de graxa do carro. E porque a indústria nos vendeu como sendo algo legal, né? A origem da kombucha, então falando especificamente da kombucha agora, como a gente não tem registros, né, muito precisos, se relata que aproximadamente 200 anos antes de Cristo. Então ali na área que seria a Manchúria, hoje a China, né, ali teria. Então o Dr. Kombu teria chegado e aí um rei estaria doente e ele, com esse chá fermentado, ele teria oferecido. Mas assim, o Japão reivindica, assim como a Índia também tem. Então, não se sabe exatamente, é só uma aproximação. E na Bíblia, pode falar, Gi. Eu ouvi clientes que já me trouxeram isso e até passei para você uma vez, de clientes que conhecem a avó, a mãe, que faz em casa como vinagrinho. Então, às vezes, o nó muda, mas são coisas assim, de vó, de bisavó que fazem, e não sabia que era kombucha. O ano passado, na Expobel, eu fiz a exposição da kombucha. E aí, a parte da tarde, como acaba atraindo toda a região, e a maioria é o pessoal mais idoso, que vem do idoso e do interior. Então, assim, muita gente, por causa da agricultura, vem pela questão das palestras que as empresas promovem. Gi, você não tem noção a quantidade de pessoas, assim, com mais de 50 anos que falava. Eu lembro, a minha mãe usava e dizia que era penicilina.
Até para as queimaduras, que é o Scooby, né? Depois eu vou mostrar ali. E assim vários. Teve um senhor um dia, tava o pai e o filho, ele bem magrão assim, não vou esquecer daquele senhor. E ele com uma garrafa térmica de kombucha, eu lhe dei um tempo com aquele kefir lá, mas não me adaptei mais, agora eu tô com essa kombucha aqui. Daí eles chamam de kombucha, ou kabucha, muda o nome, fala outra forma. Mas as gurias talvez vão lembrar do cogumelo, que chamavam de cogumelo. Deixa eu mostrar o vidro aqui. Então deixa eu só falar aqui um pouquinho ainda dos fermentados. E aí, assim, todos esses estudos dos Estados Unidos demonstram que conclusivamente as cepas ingeridas significa o quê? Que se eu me alimento de micro-organismos, eles não vão ficar lá no meu intestino. Então eu preciso estar constantemente ingerindo isso. Porque assim, vai passar pelo meu trato primeiro pelo estômago, e aí até chegar no intestino e promover o que a gente precisa, que é tirar aquela craca de volta. É isso que os alimentos probióticos fazem. Então assim, ó, eu fico mostrando como se fosse o intestino. Então então tem o tubo do intestino, daí dentro do intestino tem microvilosidades, e ali vai se depositando um lixo que não sai naturalmente, as fezes só sai o bolo principal. Sabe quando fica aquela resina na máquina de lavar roupa, no tubo da máquina de lavar roupa, que é do sabão em pó? Seria mais ou menos isso. O nosso intestino, ele tá todo cheio de uma cola, e aí principalmente por causa do glúten, tá? O glúten realmente, ele fica colado lá naquela parede do intestino, não absorve os nutrientes, e nós ficamos estufados. Tá? Então, isso é uma das explicações do porquê não consumir o glúten. Ah, mas Jesus comia pão. Falou a frase que todo mundo vinha me perguntando: por que a glúten não deixa a gente consumir glúten durante o detox? A Mércia. Porque o glúten hoje não é um glúten do pão que Jesus comia. Na verdade, é um sorgo misturado com um monte de coisa, transgênico ainda. E forma uma cola no intestino, e essa cola, porque assim, a pele toda é permeável, o intestino também é permeável. Quando as crianças não têm cola, o que a gente usa? Não usa farinha para fazer cola? Já imaginou aquela cola dentro do intestino da gente? Então, não, gente, eu adoro comer pão, eu adoro carboidrato, tá? Assim, então, massa e tudo, mas assim, esse é o efeito real do que hoje esse alimento tá fazendo no nosso organismo, infelizmente, né? Porque já não é é a mesma coisa que eu ia falar. Tem o relato, uma palavra que chama booz, B-O-O-Z na Bíblia, e que seria supostamente esse elixir da vida, que é a kombucha. Só que assim, é tanto tempo que passou que a gente não tem como realmente confirmar isso. E é a mesma coisa da farinha, né? Foi se perdendo no meio do caminho e acabou que é uma cola que a gente consome. Então a Gi tá certa, ouçam ela. A definição de kombucha, né? Mas o que é a kombucha? Então, um desses tipos de alimentos probióticos que eu estou falando especificamente, que ela é uma bebida levemente suave, com notas avinagradas e levemente carbonatada. Então, ela vai fazer um gás. E esse gás também é algo digestivo. Porque, assim, eu não gosto de refri. Eu sempre fui uma criança que não gostei de refrigerante. Nunca achei muita graça. Eu acho que a Coca-Cola tem um papel de curar ressaca mesmo. Esse é o papel. Então, eu vou falar porque muitas pessoas falam isso. E é exatamente, por que a gente come um monte no domingo? Porque a gente sabe que vai ter depois uma Coca-Cola para fazer aquilo tudo descer e digerir, que é essa coisa do gás. Então, mais um benefício que a kombucha tem é fazer esse efeito que a gente busca no refrigerante. Porque sim, não sou eu que estou falando isso, é os estudiosos, a gente não pode negar todos os malefícios do refrigerante, mas esse bem-estar que a gente sente por causa da gasificação, que dá aquela digestão. Não sei se só eu que sou assim ou vocês também são assim. Mas eu mesma nunca gostei de refri. Não pelo gás, eu acho uma coisa assim, que nem a Coca fica xoxa, uma coisa assim que não tem graça, né? Mas enfim, sou eu. E aí eu descobri na kombucha esse gás com essa coisa saudável, porque tem micro-organismos vivos lá e vai ajudar para o meu intestino a funcionar melhor.
ele sempre vai ter um pouco de nota vinagrada, por quê? Por causa dos ácidos acéticos que tem na bebida. E ele vai conter açúcar, porque o inoculante, que é a muda, que é o Scooby que vocês estão vendo ali na imagem, ele precisa de água, o chá e o açúcar. Para quem conhece o kefir, sabe que o kefir precisa de água e açúcar ou do leite, né? Porque o leite também tem açúcar e ele vai retirar o açúcar do leite, mas ele não tem o chá. Então, são 2 alimentos probióticos, a kombucha e o kefir, mas a kombucha ela acaba tendo mais benefícios, por quê? Por causa do chá verde, que é o chá Camellia sinensis. Verde é popularmente conhecido aqui no Brasil, mas o chá chama Camellia sinensis. E aí pode ser o verde, o preto, o banchá. Você respondeu o que eu ia perguntar, eu acho. Pode ser só o chá verde ou tem outros chás? Então, só existe um tipo de chá, o Camellia sinensis. O resto nós apelidamos. Então, vou fazer um chá de laranja, vou fazer... Não é chá, é uma infusão. Mas ok, a gente começou a chamar de chá, tudo virou chá, né? Gi, mas assim, originariamente, que é o chai, o tê, ele vem lá do Oriente e só era o Camellia sinensis. Tanto que o caminho das Índias também tinha a ver com chás, né? Sempre o chá, ele teve uma importância muito grande no desenvolvimento. Inclusive, assim, chegou aqui na Inglaterra, que é uma coisa... Quando a gente pensa em chá, a gente sempre pensa na Inglaterra. E só veio chegar em 1200 e poucos o chá ali, porque é uma coisa totalmente do Oriente. Mas enfim, o chá Camellia sinensis, ele pode ser o preto, o verde, o banchá, com certeza vocês já viram nos produtos naturais. O oolong, que ele é um pouquinho mais caro, mas também tá na moda tomar ele. Deixa eu ver algo mais. O vermelho, o branco. Então, mas assim, o mais comum é o verde, né? Que a gente acha fácil nos empórios, né? Hoje tá muito fácil hoje, cada vez mais, né? E aí, assim, por ter essa fermentação no chá, ele vai ter os micro-organismos. Então, o Scooby é uma colônia simbiótica de bactérias e leveduras, que é a muda. Então, eu preciso de uma muda para fermentar, e aí, quando ela fermentou, ele vai me dar probióticos, ácido málico, aminoácidos, ácido oxálico, ácido nucleico, ácido acético. O ácido acético acaba sempre vencendo, então por isso que fica aquele cheiro de vinagre a primeira vez, às vezes que a pessoa vai tomar, mas é muito azedo e tal. É o ácido acético que faz isso. Só que nós não tomamos vinagre de maçã, que é o ácido acético, para fazer bem para nós? Então a kombucha, ele pode ser um vinagre de kombucha, aonde vai ter todos esses ácidos que eu tô falando e mais os probióticos. Então, se você toma um vinagre de maçã, se você tomar um vinagre de kombucha de maçã, sabor maçã, é muito melhor, infinitamente melhor. Enzimas, ácido lático, o ácido lático porque a nossa cultura acabou, porque nós usamos muito leite, né? Então, é bem o ácido do leite lático também. Claro que tudo isso que eu tô falando, até o ácido glucônico, que tá super na moda, né? E o hialurônico também. É em doses bem pequenas, né? Se tu tomar, por exemplo, uma garrafinha aqui, como essa minha de 250, é lógico que vai ter nanopartículas, mas no decorrer do tempo, quando você for tomando, quanto mais você for consumindo, mais isso vai sendo absorvido, porque aí primeiro você vai limpar o teu intestino, depois que limpou os 8 metros, uns 6 meses mais ou menos, que é para você fazer toda aquela limpeza do trato intestinal, aí vai começar realmente a absorção de tudo isso. Eu consumo há 5 anos, então desde 2015, quando eu descobri o câncer, eu tinha uma amiga que fazia e mandava eu tomar, e naquela época muitas pessoas me procuraram para fazer N terapias, as pessoas vêm porque elas têm muito amor pela gente e vêm dar ideias. E na época eu nem entendia, eu só falava, bom, se desse merda pra eu tomar, eu ia tomar também, né, com certeza ia comer. E aí eu comecei a fazer, eu ganhava dela e era muito ácido, mas mesmo assim eu tomava. E agora já tem para quase 6 anos que eu consumo, depois eu comecei a fazer, enfim, né, isso é outra história. E aí são estudos que eu coloquei lá daquele livro, dizendo assim, que tem estudos em ratos, que eles fazem uma dieta utilizando esses alimentos probióticos,
tiram esses alimentos e aí depois vai se perceber que enquanto eles não estavam ingerindo, eles ficam apáticos, eles acabam engordando e depois se volta a tomar essas culturas vivas, esses alimentos, ativa e aí tem a comparação de ratos que ficam mais magros e ratos que ficam mais gordinhos, tá? Então, assim, vai interferir bastante. Então, como eu falei, nos últimos 20 anos tem muito estudo sobre isso, né? Porque essas bactérias que nós ingerimos, elas interagem de modo complexo com a nossa microbiota intestinal e essas células da camada de mucosa que reveste o trato digestivo começam a ser limpadas. E por que também nós perdemos ao longo do tempo tanto essa microbiota? Porque nós tomamos muito antibiótico, nós temos uma cultura de tomar muito antibiótico. E aí acaba também prejudicando a gente, tá? Claro, é necessário a gente tomar um antibiótico quando o organismo necessita, sim. Mas se a gente começa a tomar esse antibiótico dessa forma, vai matar a flora intestinal, a microbiota intestinal. E também foram feitos estudos que o iogurte também tem com culturas vivas, né? Não pasteurizado, porque quando fala vivo é algo que não foi pasteurizado, que não foi totalmente cozido, né? E aquele do mercado é pasteurizado. Então, tem um pouco, mas tem do que eles colocam artificial, né? Eles inoculam aquilo. E aí a gente tem essa possibilidade de, na nossa casa, produzir a bebida. Então, o Scooby, o chá verde, o açúcar, aí a gente faz a primeira fermentação, depois faz a segunda fermentação, saboriza e vai consumir. Então, assim, claro, rapidamente, como é assim, né? Não tem como explicar em uma hora um alimento que tem 2000 anos, né, gente? Mas, assim, basicamente o esquema é o Scooby de 10% sempre. Para 2 litros eu vou fazer um starter de 200 ml. Para 2 litros de chá verde. Aí o açúcar, deixo a primeira fermentação 8, 9, 10 dias. Dependendo do clima, se tiver calor, se tiver frio, um pouco mais tempo. E aí depois eu faço uma saborização com frutas, que também vão potencializar e trazer mais benefícios, e depois eu vou consumir. Então com 21 dias eu tô abrindo a garrafa, como essa aqui, e assim, um gazinho bem modesto, como eu gosto de falar, assim, bem tranquilo, nada de... Ui, meu Deus, tô derramando no computador. Uma medida de 200 ml por dia já é suficiente para você ver dar uma virada no médio e longo tempo, sabe? Essa aqui eu faço com a casca da bergamota. Só a casca da bergamota. Aí eu posso... Nossa, aquela bergamota bem fedida. Aquela bem fedida, que solta aquele óleo, sabe, Gi? Que a casca é bem grudadinha, sabe? Eu faço uma infusão daquela casca, adoço um pouco e vou fazer a saborização. Essa aqui até tá um pouquinho azedinha, mas tá uma delícia. E à vontade, não. Sim. Abre lá as garrafitas, né? E então, assim, essa análise de 2004, eu fico orgulhosa porque ela faz, por isso que eu tô me exibindo, né? Eu acho o máximo que ela faz. E deu uma super melhora, né, Gi? Inclusive em relação à diabetes, que a gente faz a Gi, na realidade, ela também, nós fizemos essa medição, esse estudo, nós conseguimos fazer esse comparativo, né, Gi? Lógico que isso, num longo prazo, nós vamos chegar a boas conclusões, mas eu acredito que já nesse tempo você já sentiu bastante melhora, né? Sim, até trazer um relato aqui para as meninas, há uns 7 anos atrás, eu sofri muito com um problema de bexiga. E ninguém descobriu que eu tinha. E um médico me tacou um tratamento com antibiótico de 6 meses. Pense, 6 meses fazendo um tratamento. Eu sou totalmente contra antibiótico, mas como a Mércia falou, tem momentos que a gente tá tão mal, e passa a prescrição que a gente faz. Tá, eu fiquei 6 meses tomando esse tratamento de antibióticos e acabou com a minha flora intestinal. Tanto que eu me tornei intolerante à lactose e intolerante ao glúten. Então, por quê? Por causa daquele bendito tratamento de antibiótico que não resolveu em nada. E há 2 anos depois, que era a endometriose que eu tinha. E quando dava as crises da endometriose, atacava minha bexiga. Porque a minha endometriose é próxima à bexiga. Então, infelizmente, vamos dizer, com erro médico, eu, além de ter um problema, desenvolvi mais 2 por causa do bendito antibiótico. E hoje, com a kombucha, com todos os alimentos anti-inflamatórios, eu não
Os alimentos que vocês têm no cardápio de vocês que eu passei, eu também sigo. E assim, a saúde melhorou, nossa, muito, muito. E claro, com esses alimentos probióticos que a Mércia está comentando também. Eu sei de toda essa história e sei que é real porque eu tive uma estagiária que esse mesmo médico, tanto que ela já faleceu hoje, ela também desenvolveu celíaca e foi consultar como diabética. Infelizmente, nem todo mundo sabe tudo, só que existem algumas profissões que se arrogam donos do saber, né? Infelizmente, mas enfim, vamos seguir. A fermentação, então, ele é um processo adotado pelo homem há milhares de anos e graças a ele diversos produtos não estragam e são enriquecidos com vitaminas dos grupos B, K e C, além de ácidos graxos, ômega 3 e diferentes probióticos. Depois que eu consumo o probiótico, eu preciso alimentar esses micro-organismos que estão dentro do meu organismo. E aí eu posso fazer uma combinação e utilizar alimentos prebióticos. Eu vou mostrar para vocês que vocês vão ter esses alimentos em casa. O alho, os feijões, a lentilha, o cachofra, a cevada, o mirtilo, que agora é uma coisa que a gente vê por aí, né? Antes não via tanto. A couve, a selga, a chicória, o mel. Muitos dos grãos integrais são alimentos a linhaça são alimentos prebióticos que vão alimentar os probióticos os micro-organismos que nós ingerimos. Então, a definição de probióticos, eles são carboidratos não digeríveis, vão passar pelo nosso organismo e vão sair. Então, entra, tira o que tem de necessário dos nutrientes e sai essas fibras. Elas têm que sair do organismo. O organismo não quer absorver, porque elas não são digeríveis. E afetam beneficamente o hospedeiro por estimularem seletivamente a proliferação ou atividade de populações de bactérias desejáveis no cólon. Então, lembrando sempre que nós temos os micro-organismos que são benéficos e temos os micro-organismos que são os patógenos que nós falamos. Se nós alimentarmos os nossos primeiro nós cultivarmos esses probióticos, esses micro-organismos benéficos e depois nós alimentarmos esses nossos micro-organismos com os prebióticos, nós vamos fazer o quê? Que o nosso sistema imunológico se fortaleça. Porque nessa briga entre micro-organismos com os patógenos vão vencer os benéficos, vão vencer aqueles que nós tratarmos. E nós podemos utilizar do alimento. A indústria está aí vendendo, vocês podem colocar no Google ali, vai aparecer facilmente, probiótico, prebiótico, caixas e caixas de comprimido, inclusive é um valor exorbitante, acho que é R$10 a média de um comprimido de probiótico. Sendo que nós podemos, através da alimentação, consumir os probióticos e consumir os prebióticos. Era isso, Gi, que eu queria falar, então, gratidão pela essa oportunidade. Deixa eu interromper aqui. De repente as gurias vão ter alguma pergunta que elas queiram fazer. Mas assim, basicamente o intestino é importante, nós precisamos prestar atenção no intestino e aí nós podemos utilizar desse alimento para modular o nosso intestino. E agora está surgindo uma expressão que chama biohacking, que é a gente hackear o maior benefício para o nosso organismo. Isso envolve tudo, nos exercícios, na alimentação, aí nós vamos utilizar uma série de mecanismos para quê? Fazer com que esse alimento seja inteligente. Eu penso, eu tenho conhecimento, posso dispor, não é difícil de comprar esse alimento, e aí eu vou usar ele para me beneficiar. Mércia, fala um pouquinho sobre como que você trabalha com a kombucha hoje, eu sei que não é só na região, mas nível nacional, que você leva aí o conhecimento da kombucha. Em 2019 e 2020 eu fiz turmas presenciais do curso da kombucha, porque assim, você pode ganhar uma muda e você pode fazer na sua casa. Assim como tem aquela cozinheira maravilhosa que ela vai fazer a comida de primeira e sempre vai ser bom, eu brinco assim que tem cozinheiras que se bater uma clara em neve com água vai ficar bom, vai ter aquela pessoa que não tem essa habilidade.
E aí, às vezes, vai demorar um ano para conseguir fazer o gás, para conseguir reduzir o açúcar, que no caso, o açúcar ele fica só um residual, a gente não consome o açúcar na kombucha. Então, a proporção que eu coloco 50 gramas por litro vai ficar só 5 gramas no residual. É muito pouco. Então, falando em carboidrato, 5 gramas de, vamos dizer assim, 1 litro, tu pode tomar em 2 dias e estaria tomando 2 gramas de carboidrato. E em calorias seria 300 calorias no litro. A média de... Claro, a gente joga até um pouco mais, mas é muito baixo comparando. Porque assim, um suco de laranja de 200 ml vai ter 300 calorias. E aí eu tomo 1 litro de kombucha que vai me dar 300 calorias. Então, ó, é mais um benefício. Ele é menos calórico e ainda eu tô consumindo algo que é vivo e que vai me ajudar, né? Então, quanto mais você procura, mais benefício você acha. E aí a técnica certa vai trazer todos esses benefícios. Eu tenho para venda local, mas assim, eu não consigo, meu projeto de fazer uma fábrica, mas vocês sabem que a gente tá, desde que eu comecei o projeto, a gente tá nesse momento pandêmico, e aí é muito estudo, tem 4 esferas para as autorizações, então é um caminho ainda que eu tenho para percorrer, e eu penso assim, sempre foi uma coisa que eu acreditei. Se as pessoas não conhecerem, elas não vão querer comprar. Como é que elas vão conhecer? Produzindo na sua casa. E aí, ela consome, várias pessoas, daqui a pouco ela vai na rua, eu vou comprar no supermercado, porque tem para comprar, meninas, nos mercados, na gôndola, junto dos iogurtes, junto ali, não sei, vocês já devem ter visto, né? Mas assim, não atrapalha, uma concorrência que não atrapalha. Você pode produzir em casa e isso vai aumentar o consumo e o conhecimento dessa bebida, né? Quanto mais gente se beneficiando, maior a popularização. E aí hoje eu faço online o curso, eu tenho uma turma em maio e depois eu passo ali, vai ter 3 aulas, depois começa 4 semanas, né? Mas depois eu passo para as gurias, faço convite para quem quiser conhecer as minhas páginas, eu tenho YouTube, que é Kombuchazeira Ensina, tenho o Facebook Kombuchá com acento e tenho o Instagram que é Kombuchazeira Mércia. E tem uma coisa até com essa palavra, se é kombucha, kombucha, kombuchá, depende. No Rio, os cariocas chamam de kombuchá. Fora do Brasil, pronuncia kombucha. Eu chamo kombucha. Então, assim como a gente que chama kombucha, né, o nome também não... Isso aí. Então, vamos lá para as perguntas.